para não ficar somente nas minhas palavras. Abra sua Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos. Ministrei essa palavra de manhã, então como ela tem um propósito que Deus colocou no meu coração já faz alguns tempo, né? Quero ler Atos dos Apóstolos, capítulo de número 11 e o verso de número 19, né? Eu sei que em dezembro acontece o seguinte, você não fica, quando chega assim dia 25 de dezembro, 26, você não fica naquela expectativa para mudar o ano já, para chegar o outro ano, você fica, que nem algumas pessoas ficam naquela expectativa, 19 está acabando, tomara que acabe logo, que vai entrar 2020 para ser algo diferente. Eu também fico, mas eu fiquei numa expectativa maior. A minha expectativa maior não era nem na mudança de ano, a minha expectativa maior, de verdade, era o que vai acontecer, do dia 6 de janeiro, eu fiquei de verdade ansioso, para que chegasse logo amanhã, 6 de janeiro, vai ser o ano que vai ficar marcado, vai ser o dia que vai ficar marcado na nossa vida em 2020, porque vai ser o dia que você vai virar o jogo, amém? Vai ser o dia que você vai tomar rédeas da sua vida diante de Deus, que o diabo não vai mais governar a sua vida, e ele não vai ser obstáculo para você, porque vai ser o dia de mudança, vai ser o dia que você vai tomar posição diante de Deus, vai ser o dia em que você, tal que nem Josué, você vai ouvir a voz de Deus, que Deus está dizendo, levanta-te, que eu quero fazer algo diferente contigo. Vai ser um dia que você vai tomar a posição. Então abra sua Bíblia em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 19, que diz assim, 11 e o verso 19, eu só falei isso, irmão, para ver se a igreja está atenta, amém? Porque pastor não erra, pastor não é infalível pastor. Então Atos capítulo 11, verso 19 diz, então os que foram dispersos, por causa da tribulação que sobreveio a Estevão, se espalharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra, senão somente aos judeus. E alguns deles, porém, que eram de Chipre e de Cirene, e que foram até Antioquia, falavam também aos gregos, anunciando o evangelho do Senhor. E a mão do Senhor estava com eles. E muitos crendo se converteram ao Senhor. E a notícia a respeito deles chegou ao ouvido da igreja que estava em Jerusalém. E enviaram Barnabé até Antioquia. E tendo ele chegado, e vendo a graça de Deus, alegrou-se e exortava a todos com firmeza de coração, permanecesse no Senhor. Porque era um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé. E muitos se uniam ao Senhor. E partiu Barnabé para Tarso à procura de Saulo. E tendo encontrado, levou-o para Antioquia. E por todo um ano se reuniram na igreja e ensinaram numerosa multidão. E em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamado de cristãos. Amém? Você quer repetir comigo? E foi em Antioquia, pela primeira vez, os discípulos chamados de cristãos. Olha interessante isso. A Bíblia diz que Jesus Cristo, ele mandou o pessoal ir por Jerusalém, Samaria, Judeia e até os confins da terra, anunciar a palavra de Deus. E quando Jesus Cristo foi assunto aos céus, os discípulos, eles ficaram somente ali na igrejinha de Jerusalém. Eles não queriam sair porque estavam conformados. Estava tudo dando certo. As pessoas de Jerusalém estavam se convertendo. Então, para que sair da onde eles estavam? Foi preciso
que um jovem chamado Estevão, pregando pela inspiração do Espírito Santo, provocasse a ira dos judeus e dos religiosos da época, a ponto de Estevão ser apedrejado, e os judeus da época terem gostado daquilo, e daquele momento surgiu uma perseguição à igreja e aos discípulos de Jesus que estavam em Jerusalém, e eles começaram a sair de cidade em cidade, porque foram expulsos de Jerusalém, e quando eles saíam de cidade em cidade, eles iam pregando a palavra de Deus, a ponto de eles chegarem na Grécia e começar a pregar a palavra de Deus, e muitas pessoas indo se convertendo. O evangelho ele chega até Antioquia, e a Bíblia diz, a primeira coisa que a Bíblia diz, que quando os discípulos saem pregando o evangelho do Senhor Jesus, no verso 21 diz que a mão do Senhor estava sobre eles. Repita comigo, a mão do Senhor estava sobre eles. Você sabe por que a mão do Senhor estava sobre eles? Porque eles começaram a obedecer aquilo que Jesus Cristo havia mandado. Quando você começa a andar pautado e amparado na lei do Senhor, quando você começa a andar segundo a direção do Espírito Santo, quando você começa a andar segundo a vontade de Deus, uma coisa acontece na sua vida, a mão do Senhor, ela começa a acompanhar você, e quando a mão do Senhor te acompanha, os milagres começam a acontecer, as coisas começam a acontecer de uma maneira diferente. Então, se 2019 não foi tão bom para você, começa a andar segundo aquilo que Deus quer para a tua vida, começa a andar amparado pela palavra de Deus, e eu vou garantir para você, mediante a palavra de Deus, que a mão do Senhor será sobre a tua vida. O primeiro culto de domingo desse mês é exatamente para isso, para desafiar você a começar a andar segundo a palavra do Senhor, que eu quero, eu desejo, eu oro que a mão do Senhor ela comece a repousar e a abençoar a sua vida. Pessoas que 2019 não deram tão certo, vão começar a andar segundo a palavra de Deus, segundo a vontade de Deus, e as coisas vão ser diferentes na sua vida, porque a mão do Senhor vai estar sobre a sua vida, amém? Repita comigo se você tem fé para isso. Em 2020, eu vou andar segundo a vontade e a palavra de Deus, e eu creio que a mão do Senhor, durante todo esse ano, estará sobre a minha vida, em nome de Jesus. Quando a mão do Senhor repousa sobre a sua vida, como a mão do Senhor estava sobre a vida dos discípulos de Jesus, a Bíblia diz que a notícia, verso 22, a notícia a respeito deles chegou até a igreja de Jerusalém. Ou seja, quando a mão do Senhor está sobre a nossa vida, as pessoas vão começar a ver e a entender, a notícia ao teu respeito vai chegar aos confins da terra. As pessoas vão entender, sabe, pessoas que achavam que você não ia dar certo, quando a mão do Senhor repousar sobre a sua vida, pela sua obediência, as pessoas vão ouvir falar ao seu respeito. Amém? É isso que a igreja, a oitava igreja do Nazareno tem provado. Os nossos cultos têm chegado fora do Brasil. Eu acho que, não sei se foi de manhã ou no culto de quinta-feira, eu estava dando uma olhada lá, e eu estava vendo que pessoas de fora estavam mandando a paz do Senhor, a saudação em outro idioma. Por quê? Porque quando a mão do Senhor repousa sobre a vida de alguém, sobre algum lugar, a notícia corre. E eu quero
crê que a notícia vai correr ao seu respeito, que o Senhor tem abençoado a sua vida, que o Senhor tem mudado a sua vida. E a Bíblia diz que mudou tanto, que o verso 26 diz, e tendo encontrado, quando Barnabé vai encontrar Paulo, ele leva Paulo para Antioquia, e durante um ano eles ficam se reunindo, eles ficam aprendendo, ensinando a multidão, e a Bíblia diz, em Antioquia, foram os discípulos chamados pela primeira vez, cristão. Não é interessante? Eles já eram discípulos. E quando você escolhe ser um discípulo de Jesus, o judeu chama isso de talmidim. O que é um talmidim? Talmidim era uma criança de seus cerca de 12 anos, que era escolhido por um rabi, por um mestre, para ser ensinado. Existia um ditado em Jerusalém que diz que o talmidim, ele comia literalmente a poeira do seu mestre, porque aonde o mestre ia, ele estava indo junto, porque ele queria aprender como é que o mestre se comportava, como é que ele agia. Ele era um discípulo. Um talmidim é o que? É um discípulo, é alguém que está aprendendo. E a Bíblia diz que os apóstolos, Pedro, Paulo, Barnabé, essa turma toda, era discípulos de Jesus. E por se tornarem discípulos de Jesus, as pessoas olhavam para eles, e eu quero que algumas pessoas que olhavam para os discípulos de Jesus, que estavam andando segundo o ensinamento de Jesus, começaram a ver uma coisa diferente, e talvez no meio daquelas pessoas, tinha pessoas que nunca tinham visto Jesus. E com certeza não tinha visto, porque a Bíblia diz que foi em Antioquia que os discípulos ficaram tão parecidos com Jesus, por seguirem a Ele, que eles foram chamados de quê? De cristãos. Tem cristãos aqui nessa noite? Aleluia. Irmão, o que é um cristão? Cristão, eu falei de manhã que o termo correto para você entender o que é um cristão seria pequenos Cristo. Ou seja, onde Cristo é a forma principal e aonde eu sou moldado por Ele, e eu vou a cada dia me parecendo mais com Jesus. Então, um cristão não é uma pessoa que frequenta uma igreja. Não é. Um cristão não é uma pessoa que levantou a mão e disse assim, eu aceitei Jesus, eu virei cristão agora. Não é isso. Cristão é uma pessoa que resolve se parecer com Jesus. É uma pessoa diferente. É uma pessoa que, segundo Paulo, ele traz as marcas. Uma tatuagem que não é uma tatuagem visível, mas é uma tatuagem espiritual que mostra, que identifica que ele pertence a Jesus e ele se parece com Jesus. A igreja está cheia de pessoas. Cristão não é aquele que diz assim, ele vem só na Santa Ceia. Aí ele não aparece nunca mais na igreja. Aí ele diz, eu sou cristão. Não, você não é cristão, você é um frequentador de igreja. Ele não tem compromisso com nada na igreja, nem com Cristo. Você não é cristão, você é um frequentador e um admirador de Jesus Cristo. Porque o cristão verdadeiro, ele tem algumas marcas, algumas coisas que precisam, que são identificadas. Lembra que Jesus falou que pelo fruto você conhece a árvore? Lembra disso? João vai falar sobre alguma coisa sobre o verdadeiro cristão e o falso cristão. Então nessa noite eu quero falar sobre a marca, ou as marcas
de um verdadeiro cristão. E 1 João, capítulo de número 1, João ele vai, a primeira, uma das coisas que eu aprendi de você entender aquilo que é você primeiro entendendo aquilo que não é. Então no capítulo 1, o apóstolo João identifica 3 marcas de um falso cristão. E Jesus Cristo já tinha falado sobre o falso cristão. Ele dá um outro nome. Ele vai dizer que é o joio no meio do trigo. E agora eu estou vendo algumas pessoas que da minha idade, outras pessoas um pouco mais velhas do que eu. Então eu posso falar aqui que não é possível que alguém não vai lembrar desse negócio. De manhã eu falei, não tinha ninguém que lembrava. Então, o falso cristão é aquele que parece o Denorex. Parece, mas não é. Quem lembra do Denorex? Aí levanta a mão para me ajudar, pelo amor de Deus. Aleluia! Salvo pelo gongo. De manhã não tinha ninguém que sabia o que era isso. E eu vi alguma irmã ali, olhando ali para... A irmã olhando assim, o que é isso? Denorex era um produto que era vendido, que dizia que o bicho ardia que só na cabeça, era para caspa. E aí o cara dizia assim, parece Denorex, mas não é. É igual. É idêntico. Então tem alguns tipos de cristão que parece cristão, mas não é. Ele veste uma roupa de cristão. Ele fala até como cristão. A paz do Senhor, meu irmão. Ele vem no culto de domingo. Ele pertence à membresia de uma igreja. E você olha para ele e é crente. Parece. Mas não é. E aqui na Oitava não tem, aleluia, mas nas outras igrejas, está lotado. Na Oitava não tem, todo mundo aqui é cristão. Amém? E João diz o seguinte, olha, 3 marcas de um falso cristão. Primeiro, verso de número 6, do capítulo 1 de 1 João. Diz o seguinte, se dissermos que mantemos comunhão com Ele e andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Primeira marca de um falso cristão, ele tenta enganar os outros. As pessoas, ele engana todo mundo. Ele põe aquela roupa de crente. Ele vem no culto quebrando pau com a mulher dentro do carro. E aí quando chega perto da igreja, aí ele coloca a roupa de crente, pega a mão da mulher, quase pagando. Paz do Senhor, irmão. Paz do Senhor. Engana todo mundo. É a primeira marca de um falso cristão. É a capacidade de enganar as pessoas. A segunda marca de um falso cristão que o apóstolo João fala, está no versículo de número 8. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos, e a verdade não está em nós. Segunda marca de um falso cristão, ele engana a si mesmo. Ele acha que pelo fato dele ser dizimista, ele acredita que pelo fato dele participar de uma igreja, dele ser membro de uma igreja, ele acha que ele está salvo. E para esse Jesus disse, olha, naquele grande dia vão chegar para mim e vão dizer, eu expulsei demônio em teu nome, eu falei em novas línguas, eu fiz milagres no teu nome. Jesus vai falar para ele, olha, eu nem te conheço, não sei quem você é. Ah, mas eu passei 30 anos numa igreja só, mas eu não te conheço. Você se enganou. Você estava enganado ao seu próprio respeito. Você foi tão enganador que você viveu tanto a mentira que você mentiu para as pessoas e você acabou acreditando na sua própria mentira. Porque tem gente que ele mente tanto que ele acaba acreditando nas próprias mentiras dele.
ele acaba. Então, a segunda marca aqui de um falso cristão, que João fala, é que ele tenta enganar a si mesmo. E a terceira marca está no verso 10 de um falso cristão: se dissermos que não temos cometido pecado, fazemos-los mentiroso, falando de Deus, e a sua palavra não está em nós. A terceira marca de um falso cristão: ele tenta enganar Deus. Ele tenta enganar Deus. Ele vai dar o dízimo, ele fala assim, ó, o dízimo, não, peraí, eu recebi bem hoje, 10 mil recebi, eu vou dar 500, tá bom demais. A igreja vai ficar feliz, irmão. Vai dar para pagar, tipo, um pouco de uma conta. Enganou o pastor, mas Deus olha lá de cima, lá, está tentando me enganar. Ele tenta enganar Deus. Ele dobra o joelho, ele começa a fazer aquela oração que ele sabe que ele não vai cumprir. Ele diz: Senhor, se o Senhor me abençoar, mas eu vou ser tão fiel, mas eu vou fazer isso, vou fazer aquilo. E Deus examina o coração. Deus, ó a palavra que eu vou usar, quem disse que eu não sei falar, é uma palavra difícil. Deus prescuta o coração dele, examina, e Deus fala: ele está tentando me enganar. Pode alguém enganar Deus, irmão? Então por que algumas pessoas tentam enganar Deus? Até nas próprias orações. João diz que existe essas marcas de um falso cristão, de um falso crente. Ele engana os outros, engana a si mesmo e tenta enganar Deus. Agora, quais são os critérios para avaliar se uma pessoa é verdadeiramente salva? Um dia eu perguntei para o irmão, e esse irmão ele tinha, eu acho que ele tinha uns 50 anos de evangelho. E eu perguntei para ele: irmão, você é salvo? Você tem certeza da sua salvação? Eu não vou perder essa. Pergunta para o seu irmão do lado: você tem certeza da sua salvação? Sabe o que ele falou para mim? Mas ele deu uma resposta tão espiritual, irmão, mas tão espiritual, que ele falou assim: quem sabe é Deus. Meu irmão, quem sabe, Deus sabe, mas quem sabe é você também. Quando o cara fala quem sabe é Deus, ele sabe que ele não é salvo coisa nenhuma, porque ele tem dúvida no coração, porque lá em Romanos diz que o Espírito que está em mim, ele testifica com o Espírito de Deus, que eu sou filho de Deus. Então existe um testemunho do Espírito em mim, com o Espírito de Deus, dizendo que eu sou salvo, que eu sou filho de Deus. Então como é que tem essa história de, eu não sei, quem sabe é Deus? Para, irmão. Então, como que eu identifico que uma pessoa é salva? Quais são os sinais que descreve um cristão? Como podemos saber se uma pessoa é verdadeiramente convertida? João escreve para falar sobre as marcas também de um verdadeiro cristão. E ele diz: existe algumas provas básicas de um verdadeiro cristão. Primeiro, é a prova moral. A obediência. O verdadeiro cristão, o verdadeiro seguidor de Jesus, o verdadeiro imagem e semelhança de Jesus, ele é uma pessoa obediente. Repita comigo: obediente. No capítulo 2 de 1 João, no verso de número 3 diz: ora, sabemos que o temos conhecido por isto, se guardarmos o seu mandamento. Verso 6, aquele que diz que permanece nele, esse deve andar assim como ele andou. Você permanece nele, amém? Quantos permanecem em Jesus Cristo? Então a palavra de Deus, ela diz para você e para mim nessa noite, que eu e você devemos andar como ele andou. Agora, como é que Jesus andava?
Ele andava enganando as outras pessoas? Ele andava sem liberar perdão para as outras pessoas? Ele andava trapaceando? Então a Bíblia diz o seguinte: se nós, aquele que diz que permanece nele, esse deve andar como ele andou. Então a primeira prova de um verdadeiro crente, de um verdadeiro cristão, é a obediência. Agora, irmão, presta atenção. Tem pessoas, hoje a imagem pastoral, ela está queimada. Ninguém respeita mais pastor. A realidade é essa, ninguém respeita mais pastor. Poucas pessoas ainda respeitam o pastor. Mas a maioria das pessoas não respeita o pastor. E alguns ainda dizem assim: o meu pastor, quem é o meu pastor? Meu pastor é quem? É Cristo. Não tenho satisfação a dar ao pastor Sandro, porque o meu pastor é Cristo. A minha obediência é a Cristo. Sabe o que a Bíblia diz? A Bíblia diz: se você não obedece à autoridade constituída por Deus, visível, que você está vendo, a Bíblia diz: você não a obedecerá também a Deus que você não vê. É interessante que quando às vezes o pastor chega em alguns ambientes, o irmão vai lá, se ele está fazendo alguma coisa errada, fala: ô irmão, calma, o pastor está chegando. Já ouviu falar isso aí? O pastor está chegando. Está falando mal do pastor, o pastor está chegando. Fica quieto aí que o pastor está chegando. Ele não pode saber que a gente está fazendo panelinha falar mal dele. Aí para. Aí eu fico pensando assim: gente, você sabia que Deus, vou falar igual a minha esposa fala: Sandro, cuidado que você fala, que você faz, porque o zoião de Deus está desse tamanho em cima de você. Aí o cara está preocupado comigo, achando que Deus não está ali, junto dele. Então, se você não obedece o pastor, você não tem respeito pelo pastor que Deus tem colocado sobre a sua vida, que você vê, você não tem respeito por Deus. Não sou eu que estou dizendo, é a Bíblia que diz isso. Então a primeira marca de um verdadeiro cristão é o quê? É a obediência. Agora, se o seu pastor é um desviado, rapa fora dele, porque senão você está em maldição. Ele está amaldiçoado e você está com maldição em cima da sua vida. Mas se você está querendo achar pelo em ovo no seu pastor, não, mas meu pastor, não, ele não se veste bem. De vez em quando o Fabinho tem que vir lá perto dele lá e dizer para ele: pastor, é o seguinte, pastor, o terno, o último botão tem que estar. Aí o Fabinho vai lá e abre o último botão. É assim que é a etiqueta. Então eu não vou servir o meu pastor porque ele é cheio de falha. E aí eu andei até falando esses dias com o pessoal, e eu dizendo assim: olha, a 8ª Igreja do Nazareno, ela é uma igreja da hora. Os irmãos é doido para me consertar. E eles me dão blusa, me dão sapato para ver se eu ando arrumadinho, mas não tem jeito. Não tem jeito. Aí fica procurando. Então, meu irmão, obedeça a Deus, e quem obedece a Deus, obedece às autoridades constituídas por Deus. Amém ou não? Obedeça a Deus, obedece a sua palavra. Anda segundo a sua palavra. A pessoa que obedece a Deus, ela se firma em uma igreja onde ela pode ser pastoreada. Quem pastoreia ela não é o Hernando de Lopes pela internet, não é o Silas Malafaia, não, é pessoa que está te vendo. O Silas Malafaia pode ter até uma palavra boa, o Hernando de Lopes tem uma palavra excelente, mas ele não conhece você. Então se submeta a uma autoridade para que Deus possa abençoar a sua vida.
Ande segundo a palavra de Deus. Se a palavra de Deus diz para você não mentir, não minta. Se a palavra de Deus diz para você liberar perdão, libera perdão e avança em 2020, deixando as coisas que para trás ficaram, eu avanço para o alvo. Começa tudo novo esse ano, deixa as coisas velhas para trás e avança em Jesus. Avança em Cristo, obedece. Sabe o que o Augustinho fala? Ele diz: conhecer a Deus, permanecer a Deus e ter comunhão com Deus é a própria essência da vida eterna. Deus nos criou para que Ele e nossa alma não encontrará repouso se não for nele. Obedecer a Deus, permanecer em Deus, ter comunhão com Deus é a essência da vida eterna. Porque se você não aprender a ter comunhão com Deus, a obedecer a Deus, como é que você vai viver no céu, irmão? Lá é só amém. Deixa eu falar uma coisa cabulosa para você aqui. Aqui, Deus pode falar para você, com você, e você virar as costas para Deus e falar assim: eu não quero nem saber. Mas lá no céu, você não vai ter esse direito de escolha. Sabia que o livre-arbítrio não vai ter no céu? Isso que a Bíblia diz: o homem está ordenado a viver, a morrer somente uma vez, depois vem o julgamento. Por quê? Porque você não pode escolher depois da morte. Você pode escolher obedecer a Deus até aqui, mas lá no céu você não tem escolha. Vai ser do jeito que Ele quer e você não pode falar nada. Por isso que Agostinho diz que a essência de Deus, de conhecer a Deus, permanecer nele e ter comunhão com Ele, é a essência da vida eterna. Amém? Então a prova moral é a obediência a Deus. Os gregos pensavam que podia conhecer a Deus simplesmente através da razão. Ou seja, o gnosticismo defendia a supremacia do conhecimento, que se você conhecer a letra, só a letra está o suficiente. Se você conhecer só o Logos de Deus, está o suficiente. Então tem muita gente que conhece versículos, capítulos, cita um monte de capítulos, conhece a Bíblia inteira, de Gênesis a Apocalipse, mas só conhece na letra. Não pratica. Para que adianta? É por isso que Paulo diz que a letra mata, mas o Espírito vivifica. Porque quando você só conhece acerca de Deus, quantos homens aí desviados, pregando contra o Evangelho, que conhece a palavra de Deus, mas não obedece à palavra de Deus. O que adianta você conhecer muito a palavra de Deus e não obedecer? Mais vale, isso é uma teoria minha, vou falar igual Paulo diz, digo eu, não é a Bíblia que diz, mas vale você conhecer somente o Evangelho de João e obedecer todo o Evangelho de João, do que você conhecer a Bíblia inteira e não obedecer nada. Nada. Então, os gregos, eles pensavam que o conhecimento de Deus era simplesmente através da razão. Depois, os gregos, nos tempos de Jesus, eles falavam que o conhecimento de Deus era através da emoção. Surgiu então a religião de mistério, dando uma super ênfase à questão mística. Sabe aquele pessoal seguinte, que não conhece Bíblia também, mas gosta de sentir o poder. Qualquer coisinha o irmão está lá, profetizando na sua vida. O irmão não lê Bíblia, mas arrepiou, passou um vento, ele já está profetizando. Cara, deixa eu falar uma coisa para você, eu acredito em tudo isso. Eu acredito no... Eu sou a pessoa mais mística que existe, eu acho. Porque eu acredito em milagre, eu creio que Deus cura câncer, eu creio que Deus abre madre daquelas mulheres que não podem ficar grávidas, eu creio que Deus engravida aquelas mulheres, eu creio que eu já vi Deus curar câncer, eu já vi Deus curar AIDS, eu já vi Deus curar enfermidade assim, que você para colocar a mão, você tinha que ter muito estômago para colocar. Mas, na vida cristã, ela tem que ter um equilíbrio. Foi aquilo que eu falei de manhã, que uma obreira
lá na igreja que eu vim, ela pregou uma mensagem muito interessante, que ela falava sobre o remédio para a vida do crente. E aí ela fez um frasco com o remédio, ela colocou um rótulo e escreveu no rótulo B.O. Tome 2 cápsulas, uma de cada, durante o dia, todo dia, desse remédio chamado B.O., e tem uma vida transformada, tem uma vida com a família transformada, tenha milagres na sua vida. Tome uma cápsula de B.O., Bíblia e oração. Mistura isso, irmão. Mistura um entendimento bíblico com a unção de Deus, adquirida através de uma comunhão, de uma oração, de um jejum, de um mover sobrenatural. Então entenda da Bíblia, mas entenda também do sobrenatural de Deus, e você vai ver que não há limites para aquilo que Deus pode fazer através da sua vida, quando você entende da palavra de Deus e se move nos dons espirituais. Quando você entende só da palavra de Deus, você se torna um religioso, alguém que só fala, mas não tem experiência nenhuma. Eu já trouxe, já vi alguém ministrando sobre dons espirituais, que ele só falava aquilo que os livros falavam, mas ele não tinha um testemunho para contar que Deus fez na vida dele. Então nós precisamos mover no espiritual, mas também conhecer acerca da palavra de Deus. Então, a prova de um verdadeiro cristão, primeiro, é uma prova moral, uma prova de obediência. E obedecer, você escolhe obedecer. Você pode escolher obedecer a Deus. Por isso que o segredo da prosperidade está lá em Josué capítulo 1, do versículo 1 ao verso 8. Medita na lei, lê a lei, medita na palavra e pratica a palavra. Porque praticando ela, Deus diz, você será bem sucedido. Você será uma pessoa próspera. A prova do verdadeiro conhecimento de Deus é o que? É a obediência. Olha o que diz o verso de número 3. Ora, se sabemos que o temos conhecido, por isso, se guardarmos o seu mandamento. Verso 6. Aquele que diz que permanece nele, deve também andar assim como ele andou. Então, guardar os seus mandamentos. Nenhuma experiência religiosa é válida se não tiver uma consequência moral. Não adianta eu rodar a pirueta aqui, se a minha moral na segunda-feira lá na minha firma, ou na minha faculdade, ou onde é que eu ande, as pessoas dizem, olha lá, o crente. Aí tem até um termo que eles usam e falam, que eu nem vou falar aqui. Olha, lá vem um crentinho lá, meia boca. Lá vem um crentinho. Qual é jeito? As pessoas têm que nos respeitar, irmão. E elas nos respeitam a partir do momento que você obedece à palavra de Deus. Quando as pessoas estão lá contando piadas pornográficas, aí você está chegando, a pessoa, olha, para aí que o fulano de tal está chegando. Ele é crente. Ele vai dar uma dura na gente. Porque ele sabe que você obedece à palavra. Que ele sabe que o seu cristianismo não é um cristianismo somente de culto de domingo, mas é um cristianismo a ser vivido durante a semana. Aqui você vem, se alimenta e você é um missionário lá fora. As pessoas sabem que você é cristão. Quando olham para você, que você vem de longe, diz, olha, lá vem o cara, lá vem a mulher, a irmã que é parecida com Jesus. As pessoas talvez não vão ter uma revelação de Jesus e não vão ver Jesus como os discípulos da época de Jesus viram Jesus, mas eles podem ver Jesus através da sua vida, através das suas atitudes. Então, irmão, obedeça, guarde os mandamentos de Deus. Uma prova de obediência é quando a gente guarda a palavra de Deus. Olha o que diz o versículo de número 5.
Aquele, entanto, que guarda a sua palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. Nisso sabemos que estamos nele. Quando a gente guarda a palavra de Deus, nós sabemos que nós estamos nele. Guardar a palavra, o verdadeiro amor se expressa não em linguagem sentimental ou experiência mística, mas na obediência moral a Deus, a guardar a Deus. Pode ser que você não fale em línguas estranhas, isso não é pecado não, irmão. Quando eu me converti numa igreja, se você não falasse em línguas estranhas, você não era batizado com o Espírito Santo. E tinha um monte de gente que era segregado a uma segunda classe de crente porque não falava em línguas estranhas. E aí eu encontrei uma irmã que ela foi tão fustigada nesse negócio. Não, você não é. Você precisa ser batizado com o Espírito Santo, porque o batizado com o Espírito Santo eles falavam que era falar em línguas. Aí a irmã cansou de tanto ouvir aquilo lá. E ela era professora de inglês. Um dia ela veio num domingão, estava rolando a música lá, o pastor orando lá, ela começou a orar em inglês. O pastor não sabia o que era, o pastor, foi batizada com o Espírito Santo. Eita Deus! Então, guardar a palavra de Deus, o verdadeiro amor, e a expressão não é uma linguagem sentimental, mas é uma prova de obediência a Deus. Andar como Cristo andou, olha o que diz o verso de número 6, aquele que diz que permanece nele, também anda assim como ele andou. Não basta guardar somente a palavra, temos que andar assim como ele andou. Precisamos nos conformar com os mandamentos de Cristo e ser exemplos. Agora, mas como é que Cristo andou? Como é que ele andou? Primeiro, Cristo andou com humildade. Ele esvaziou a si mesmo. E aí eu me lembro de um irmão antigo assim de crente, 40 anos de convertido, e ele chegou de outra igreja, lá na igreja que eu estava, e ele disse assim, nos começos da conversa, ele falou: pastor Sandro, eu sou uma pessoa muito humilde. Quando o cara fala para você que ele é humilde, aí você já fica com a orelha meio em pé. Não, sou humilde. E aí um dia eu estava pregando uma palavra assim, mais ou menos como essa, e ele não gostou, e ele se levantou, mas o filho dele, que era um jogador de basquete desse tamanho assim, igual o irmão que estava aqui de manhã, que parecia o Magic Johnson, estava ali, bem ali. Ele levantou do culto no final e saiu no meio da rua e falou: pastor, não me chamava de irmão, ele não me chamava de pastor, porque ele não tinha respeito para comigo. Então ele não me chamava de pastor, me chamava de irmão. Irmão Sandro, do meio da rua, eu sou profeta de Deus, hein? Eu sou profeta de Deus. E saiu lá e nunca mais apareceu, e não parou em igreja nenhuma, nunca mais. Então a marca de um verdadeiro cristão, de andar como Cristo andou, tem a ver com a humildade, irmão. Ele esvaziou a si mesmo. Ser humilde é saber que Deus é o teu juiz, que você não precisa defender a sua causa, que você não precisa correr atrás de quem está falando mal de você, porque você tem um que corre por você. Que você não precisa tomar satisfação, a satisfação que você tem que tomar quando estão macumunando contra você, quando estão armando cilada contra você, é joelho no chão e entregar na mão de Deus, porque Ele é o nosso juiz. Foi isso que Ele falou para Josafá: Josafá vai orar, porque essa peleja não tereis que pelejar, eu vou pelejar por você, porque o nosso advogado é Deus. Se Ele não nos defender, não tem ninguém que defenda. Saiu um monte de gente falando mal dessa igreja. Pastor, você não vai fazer nada? Eu falei: eu? Você não vai ligar para o irmão e falar alguma coisa, tomar uma posição? Eu? A igreja não é minha? Quem tem que tomar providência é o dono. O dono é Deus. Quem vai tomar a providência é Ele.
Isso é humildade. Eu não preciso brigar com ninguém. Jesus Cristo não precisa brigar com ninguém, porque ele sabia que o Pai testemunhava dele. Você não precisa lutar com ninguém, nem com o diabo. Deus luta por você. Como é que Cristo andou? Cristo andou em total submissão ao Pai. Ele se entregou a si mesmo. Ele era submisso a Deus. Você é submisso a Deus, irmão? Porque uma pessoa submissa, ela obedece. Nós vamos entrar em 21 dias de jejum e oração. Agora a pergunta que eu faço para você: você acha que isso partiu de mim? Você acha que a minha carne gosta de ficar sem comer os melhores alimentos que eu gosto durante 21 dias? Ou melhor, você acha que eu sou masoquista? Ou melhor, a palavra certa não é masoquista, masoquista é quem fere o outro. Você acha que eu sou um sádico que gosto de me torturar durante 21 dias? Se eu estou desafiando a igreja para entrar nesse jejum, porque é direção do dono. É ele que está pedindo. É ele que está vendo a nossa submissão a ele. É ele que está vendo a nossa entrega a ele. Então andar como Cristo andou fazendo bem e curando todos os oprimidos do diabo. Então, durante esse ano, comece a fazer bem, o bem comece a abençoar as pessoas. Como é que Cristo andou? Cristo andou em amor e em perdão, perdoou até mesmo os seus agressores. Então, se as pessoas te machucaram, ou vão te machucar, já vai liberando perdão, irmão. Pessoas vão sendo desonestas com você, já vai perdoando. O pastor passou por você e não deu o pai do Senhor, fica bravo com ele não, já vai perdoando, perdoa esse filho de Buzi, perdoa. Então já vai liberando perdão, já vai andando em perdão, já vai andando em amor, porque foi isso que Jesus Cristo fez. Ele foi cuspido, ele foi pregado na cruz, ele foi açoitado, foi humilhado, mas ele perdoou. Então perdoe, irmão, para que você possa ter um 2020 diferente. A segunda prova de obediência a Deus é a prova social, é o amor. O mandamento velho e ao mesmo tempo o mandamento novo. Olha o que diz o verso 7. Amado, não vos escrevo um mandamento novo, senão um mandamento antigo, o qual desde o princípio tiveste. E este mandamento antigo é a palavra que ouviste. Todavia vos escrevo um novo mandamento, aquele que é verdadeiro nele e em vós, porque não há trevas, se vos dissipando a verdadeira luz. Ele vai dizer: ame, continue amando uns aos outros. Olha o que diz o capítulo 4 e o verso de número 8. Aquele que não ama, capítulo 4 de 1 João, diz: aquele que não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. Então, irmão, pastor, mas eu não sinto nada por ele, ou por ela. Eu já falei isso aqui milhões de vezes. Amor é escolha, não é sentimento, não. Eu escolho amar, porque Ele me escolheu amar. Porque eu acho que o sentimento que Deus tem por algumas coisas que eu faço é de raiva, mas Ele resolveu me amar. Então, amados, aquele que não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. Então ame, continue amando as pessoas que falam mal de você. Continue amando as pessoas que tentam puxar o seu tapete. Porque Deus vai te honrar
nesse amor. O mandamento de amar o próximo ou o irmão é antigo, porém também é um mandamento novo. Mandamento novo. O amor, ele não pode ser um amor neutro. Então aprenda, porque existe uma marca de um verdadeiro cristão. E a marca de verdadeiro cristão, ela é a obediência a Deus. A obediência a Cristo. E a vontade de Deus para a 8ª Igreja do Nazareno esse ano é exatamente que nós possamos conhecê-lo. Eu quero que você tenha uma experiência diferente com Deus. E é por isso que durante esses 21 dias, que começa a partir de amanhã, nós vamos ter experiências sobrenaturais com Deus. Nós vamos ser obedientes. Eu quero desafiar você nessa noite, durante esses 21 dias, irmão, fazer algo que você nunca fez. Sabe? Entra nesse jejum, irmão. Entra nessa oração. A igreja vai estar aberta todo o dia. A partir de amanhã, das 8 horas da noite às 9 horas. Nós vamos estar aqui orando. Você sabe quantas horas vai dar de oração, irmão? No mês, 21 horas de oração. Ora a Deus e diz: Deus, o que é que eu posso te dar como sacrifício? Qual é o alimento que o Senhor quer que eu não coma durante esses 21 dias? Ofereça esse alimento, e toda vez que você for comer, que esse alimento não estiver no seu prato, porque você optou de entregar esse alimento a Deus, você diz assim: Senhor, recebe esse alimento que eu não estou comendo, eu estou te consagrando a Ti, porque eu quero ser uma pessoa obediente. Porque o que nós vamos fazer a partir de amanhã, ela é uma semente. Nós vamos semear 21 dias, para que nós possamos colher durante 2020. Agora faça um jejum como você nunca fez, irmão. Durante esse mês, só escuta louvores que vai te edificar. Coloca só louvores. Coloca só a Bíblia. Opta de esse mês, esses 21 dias, eu não quero assistir nenhuma coisa que vai contaminar. Eu quero estar concentrado em Jesus. Quero limpar minha mente, o meu coração. Não vou assistir nem aula, não vou assistir nada que vai tirar, porque eu quero, durante esses 21 dias, 24 horas por dia, eu quero estar consagrado a Deus, porque eu quero ter revelação de Deus, eu quero saber aquilo que Deus tem para a minha vida, eu quero plantar, porque eu quero colher, e aquele que planta, ele colhe, aquele que planta no mundo espiritual, ele colhe. Entenda bem, eu não estou dizendo que é pecado você assistir uma programação de televisão, mas opta por isso. Além de você tirar o alimento, tira também e coloca lá. Vai assistir alguma coisa, coloca uma pregação evangélica, coloca um filme evangélico, coloca um louvor. Durante esses 21 dias, lê um capítulo de João por dia. João tem 21 capítulos. Durante o jejum você vai ler o livro de João inteiro e medita nele. Você está me entendendo? Porque se você quiser algo diferente, você precisa fazer algo diferente. Porque a Bíblia diz que o reino de Deus ele é tomado à força, irmão. As coisas de Deus são conquistadas na marra. Nós não somos daqueles que retrocedem, a gente é aquilo que vai para cima. A única coisa que a gente tem de graça, sabe o que é, irmão? De verdade, hoje, é a salvação. E mesmo assim você tem que exercitar a sua salvação.
Só a salvação é de graça, mas você pode perder? Pode perder. Nós não somos batista tradicional, nem presbiteriano para acreditar na predestinação, não. Deus dá a salvação, mas se você não cuidar dela, você perde. Quem é salvo aqui? Levante a mão. Tem um monte de gente que não é salva, hein? Mas eu vou orar para que o Espírito Santo te acompanhe. Mas mesmo você sendo salvo, anda a vida inteira em pecado, para você ver aonde que é o seu lugar no final dos tempos. Então se esforça, durante 21 dias, durante 21 dias, você coloca meu telefone lá, eu vou estar mandando um devocional, se você que for entrar nessa campanha de oração, eu vou estar mandando um devocional todo dia, para você meditar. A partir de amanhã, todo dia você vai receber um devocional. Só você mandar um WhatsApp dizendo que você quer receber o devocional, eu vou mandar um devocional para você todo dia, porque eu quero levar. Eu já fiz muitos jejum, mas esse especialmente, que eu estava na expectativa, eu quero fazer de uma maneira sobrenatural. Eu quero uma comunhão com Deus de uma maneira que eu nunca tive. Eu quero algo diferente, porque eu estou satisfeito com a vida que eu tenho em Deus, mas eu não estou contente. Eu sei que Deus tem mais para mim. Então, se você for entrar e quiser receber o devocional, não vou mandar na minha lista de transmissão, vou mandar para quem realmente quer. Manda um zap para mim, eu vou te mandar todo dia, durante 21 dias, um devocional. Vou te mandar um link de um filme, porque nesse filme também eu quero que você, já que a gente vai fazer o negócio, vamos fazer o negócio direito. Durante esses 21 dias, você vai andar e vai fazer essa pergunta em toda decisão que você for tomar. Amém? Toda decisão que você for tomar, toda hora nós estamos tomando uma decisão. Então, toda decisão que você for tomar, você vai fazer uma pergunta. No meu lugar, que decisão, como Cristo, tomaria essa decisão? Nos meus passos, o que faria Jesus? Eu vou mandar também um link, tem no YouTube lá de graça, desse filme para você assistir. Quero que você assista esse filme. Nos meus passos, o que faria Jesus? Vou mandar esse link do filme para você assistir amanhã. E durante esses 21 dias, toda decisão que você for tomar, antes de você tomar, você conta até 5 e diz: como Cristo reagiria nessa situação? Aí você pensa, o irmão te xingou, como é que você reagiria na situação? Você xingaria ele, mas Cristo, como é que reagiria? Teu marido fez raiva para você, como é que você reagiria nessa situação? Como é que Cristo reagiria? Vai ser um negócio meio difícil. Por quê? Porque a gente tem alguma situação que a gente queria quebrar o pescoço do cidadão. Mas a gente fala assim, não, Cristo não faria isso. Aí você durante 21 dias, e eu te garanto, irmão, que a tua vida nunca mais será a mesma. Quando tiver aquela negócio lá, tipo, vou na chácara ou vou no culto? Aí você pergunta, o que Cristo faria nesse negócio? Quando o irmão que não entrou no jejum, porque uma coisa é o seguinte, irmão, ó, dezembro passou aí, ninguém me chamou para um churrasco, ninguém, mas só você entrar no jejum, começa a aparecer os convites de churrasco na vida, né? E hoje assim, alguém chamar, o irmão Márcio, chamar alguém para o churrasco, é quase igual fazer uma declaração de amor, dizer eu te amo, o preço que está a carne, mas mesmo assim você vai receber. Aí você pergunta assim, o que faria Jesus nessa situação?